Olá, eu sou Ivan Lima e é com grande prazer que te recebo aqui no canal da Fatos Desconhecidos. A gente sempre vê nos filmes de Hollywood o FBI fazendo investigações, desvendando crimes e perseguindo os piores criminosos dos Estados Unidos. FBI, que significa Departamento Federal de Investigação, é basicamente uma agência que pertence ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que atua na investigação de crimes de âmbito federal. Bom, disso todo mundo sabe, não é? Até porque basta fazer uma breve pesquisa na internet para entender exatamente o que é o FBI. Mas você sabe por que essa agência foi criada? Quem teve a ideia de montá-la, hein? É exatamente essa história que eu conto para vocês a partir de agora. No ano de 1908, os Estados Unidos estavam necessitando de um novo tipo de agência para fazer a segurança dos norte-americanos. Ainda nessa época, surgiram invenções como o telefone, o telégrafo e a ferrovia. Invenções que permitiram que as vastas distâncias fossem praticamente insignificantes. Depois de anos de industrialização, os Estados Unidos também estavam mais ricos do que nunca. A prosperidade tinha se estabelecido no país. Só que, com tanto progresso, surgiram também os problemas sociais. As cidades estavam crescendo assustadoramente e era inevitável que o crime também surgisse. Os subúrbios das grandes cidades estavam superlotados de pessoas pobres e desiludidas. Os confrontos entre operários que estavam em greve com os chefes de fábricas estavam se tornando cada vez mais comuns e violentos. Era praticamente impossível imaginar que esses problemas sociais criariam uma futura geração de infratores. Al Capone, nessa época, tinha apenas 9 anos de idade e em pouco tempo começaria sua vida na criminalidade. John Dillinger, um dos ladrões de banco mais perigosos de todos os tempos, crescia na fazenda de sua família. Porém, a violência nas ruas era apenas a ponta do iceberg. A corrupção estava espalhada por todo o país, principalmente na política. Não podemos deixar de destacar que as grandes empresas também tiveram um papel fundamental para o crescimento da criminalidade, pois ofereciam empregos de péssima qualidade e salários muito baixos. Até a Revolução Tecnológica contribuiu para que a criminalidade se agravasse. Em 1908, surgiu o Ford Model T, o que tornou os automóveis acessíveis às massas e atraentes para os bandidos, que logo começaram a comprá-los ou roubá-los para enganar as autoridades e fazerem fugas por todo o país. Diante deste cenário, em 1908, não havia uma autoridade máxima para fazer cumprir a lei em todo o território dos Estados Unidos. Cada estado tinha sua própria força policial, mesmo que naquela época a polícia fosse mal treinada e extremamente mal paga. No âmbito nacional, havia poucas leis criminais federais e, da mesma forma, havia apenas algumas agências federais com poucos funcionários, como o Serviço Secreto, para lidar com o crime nacional e com as questões de segurança do país. No começo do século passado, os Estados Unidos também enfrentavam outro problema: os anarquistas. O grupo que ganhou força entre os norte-americanos fazia um chamado revolucionário para derrubar o capitalismo e trazer poder ao homem comum. Para que isso acontecesse, eles achavam que precisavam acabar completamente com o governo. Sempre assim. A crença era de que o governo era opressivo e repressivo, que deveria ser derrubado por ataques aleatórios à classe dominante, que incluía policiais, religiosos, políticos e membros da burguesia. Mesmo que de forma indireta foram os anarquistas que influenciaram os Estados Unidos a criar o FBI, Lyon Czugach, um cidadão de Ohio de 28 anos, após perder o emprego em uma fábrica, resolveu recorrer a escritores anarquistas como Emma Goldman e Alexander Berkman. Leon comprou um revólver, viajou até a cidade de Buffalo, em Nova York, e atirou no então presidente William McKinley. 8 dias depois, o presidente morreu, e quem assumiu o poder foi o vice-presidente, Ted Roosevelt. Só que o azar de Leon, o novo presidente era um defensor ferrenho do crescente movimento progressista. Os progressistas
acreditavam que as orientações do governo federal eram necessárias para promover a justiça em uma sociedade. Roosevelt, de forma alguma, tolerava corrupção. Em 1895, ele se tornou presidente do Conselho do Comissariado da Polícia da cidade de Nova York. Durante os 2 anos em que esteve no cargo, reformou radicalmente o Departamento de Polícia. Na época, a polícia de Nova York tinha a reputação de ser uma das mais corruptas do país. Ele acreditava na lei e na aplicação da mesma, e foi sob sua liderança que o FBI surgiu. Tudo começou ainda em 1906, quando Roosevelt nomeou Charles Bonaparte como seu segundo procurador-geral. Esse sobrenome te lembra alguém, não é? De fato, Charles Bonaparte era sobrinho-neto do infame imperador francês, o famoso Napoleão Bonaparte. Após se tornar o principal homem da lei nos Estados Unidos, Charles Bonaparte percebeu que não podia fazer muita coisa para combater o crime. O governo federal não tinha um esquadrão de investigadores, exceto por 1 ou 2 agentes especiais e outros investigadores que realizavam missões específicas. Podemos dizer que essas pessoas faziam uma espécie de bico para o governo. Esses agentes incluíam pessoas que revisavam e investigavam as transações financeiras dos tribunais federais e alguns investigadores de direitos civis. Em 1907, quando Charles precisava enviar um investigador para reunir os fatos ou ajudar a investigar um caso, ele costumava pegar emprestado agentes do serviço secreto. Eram homens bem treinados, dedicados e com um salário altíssimo. Só que, em certo momento, o Congresso começou a questionar por que Charles Bonaparte estava usando os investigadores do serviço secreto, quando não havia nenhuma disposição específica na lei sobre isso. Em maio de 1908, o Congresso acabou proibindo o empréstimo de agentes do serviço secreto a qualquer departamento federal. Dessa vez, Charles não tinha escolha. Ou ele criava sua própria equipe de investigadores, ou ele não teria força para fazer as leis serem cumpridas no país. E foi exatamente a primeira opção que aconteceu. No final de junho daquele mesmo ano, Charles contratou 10 ex-agentes do serviço secreto e os juntou com mais 25 outras pessoas, escolhidas a dedo por ele mesmo, para formar a primeira equipe do FBI. Oficialmente, foi no dia 26 de julho de 1908 que Bonaparte ordenou que os advogados do Departamento de Justiça enviassem a maioria das questões investigativas para Stanley Fink, o diretor da nova equipe que tinha acabado de ser formada. A equipe tinha uma missão clara: fazer investigações para o Departamento de Justiça. Essa data, inclusive, é comemorada como o dia da criação oficial do FBI. Em março de 1909, o grupo recebeu o nome de Bureau of Investigation. O governo federal usou a agência para investigar principalmente casos de colarinho branco e de direitos civis, que incluíam fraudes de terras, fraudes bancárias, violações de direitos autorais e trabalho forçado, além de algumas questões de segurança nacional, como era o caso das atividades anarquistas. A lista de responsabilidades continuou a crescer à medida que essa nova força investigativa agradava ao Congresso. Em 1910, por exemplo, o Bureau assumiu a liderança da investigação de prostituição interestadual e tráfico humano. Em 1915, o Congresso havia aumentado em mais de 10 vezes a equipe do Bureau, que passou de 30 e poucos agentes para cerca de 360. Na década de 1920, o Bureau of Investigation se tornou uma máquina de combate ao crime, criando um arquivo de impressões digitais, um laboratório criminal e uma escola de treinamento para agentes. Na década de 1930, houve uma batalha mortal contra o crime organizado, principalmente por causa da lei seca. A agência teve que lidar com diversos gangsters, incluindo o terrível Al Capone, que era apenas uma criança quando a agência foi criada. Em 1935, depois de cair nas graças do Congresso e da população norte-americana, a agência passou a se chamar Federal Bureau of Investigation.
Na Segunda Guerra Mundial, o FBI aperfeiçoou as técnicas de anti-espionagem, as escutas domésticas e outras técnicas de vigilância. Ao longo dos anos, o departamento resolveu diversos casos envolvendo gangsters, serial killers, terroristas e até mesmo casos do terrível Ku Klux Klan, além da corrupção nos Estados Unidos. Só que isso não quer dizer que o próprio FBI estava livre da corrupção. Em 1969, surgiram suspeitas de que ele pudesse estar abusando de sua autoridade. Sempre. Nessa época, o diretor da instituição era John Edgar Hoover, um policial que ocupou o cargo de diretor durante 38 anos. Sendo altamente criticado, o Congresso acabou criando leis que limitavam o mandato de diretores do FBI há 10 anos. No dia 2 de maio de 1972, quando o escândalo de Watergate estava prestes a eclodir nos Estados Unidos, Hoover morreu em consequência de doença cardíaca, aos 77 anos de idade. O caso Watergate, posteriormente, revelou que o FBI havia protegido ilegalmente o presidente Richard Nixon de investigações. Com isso, o departamento foi amplamente investigado pelo Congresso. Apesar das diversas façanhas, nem mesmo as organizações que investigam os crimes estão livres da corrupção. E nós, brasileiros, sabemos muito bem disso, não é verdade? Essa foi a história e os motivos que levaram à criação do FBI. Nos vemos no próximo vídeo, da Fatos Desconhecidos. Me encontre aqui. Até breve. Tchau!